centenas de prefeituras já ajudando a Caixa Econômica Federal, os cidadãos brasileiros. Então, fico muito feliz. Nós começamos essa discussão há poucos dias atrás e tantas prefeituras responderam de uma maneira tão enfática. Parabéns, eu fico muito satisfeito com isso. Esse primeiro slide mostra a evolução do saque, que é basicamente o saque do Caixa Tem, da poupança social, daqueles que não têm conta em banco, e vocês podem ver como é que houve uma melhora significativa entre segunda e terça-feira da semana passada e hoje. Esses são dados até 2 horas da tarde, então aumentou mais de 10 vezes o volume de atendimento, e isso é muito importante. Então, quando nós tivemos na semana passada, em especial na terça-feira, aquele volume maior, foi exatamente porque não tínhamos o pagamento na demanda que existia nas agências. O que acabou acontecendo? Como segunda-feira foi o pagamento das pessoas que nasceram, na verdade não o pagamento, o depósito já tinha acontecido 10 dias antes, mas foi quando as pessoas puderam realizar de fato o saque nos ATMs, nas agências, nos lotéricos. Mas efetivamente nós tivemos algumas questões de tecnologia que fizeram com que nós tivéssemos, nestes 2 primeiros dias, uma lentidão maior. Vocês podem ver que a partir da quarta, em especial da quinta-feira, acabou se normalizando. Sexta-feira e domingo, feriado, que nós não abrimos as agências, e nem no domingo, tivemos quase 200 mil saques via o Caixa Tem, e no sábado quase 500 até essa hora. Tanto ontem quanto hoje, nós fizemos um pagamento muito vultuoso. Por favor, pode passar um slide. E esse aqui é o volume esperado do fechamento de terça-feira, são os volumes efetivos até meia-noite de cada dia. Então, de fato, também um aumento de 10 vezes em relação à segunda-feira da semana passada, 5 vezes em relação à terça-feira. Então, tivemos um aumento significativo. Na quinta-feira da semana passada, que foi quando a gente começou a normalizar, foram quase 1 milhão de pessoas apenas recebendo pelo aplicativo do Caixa Tem. Na sexta-feira, o feriado, e no domingo, ao redor de 400 mil pessoas. No sábado, quase 600 mil. Um dia, normalmente, não tem tanto movimento. Ontem tinha sido recorde, 1 milhão e 100 mil pessoas, mais de 1 milhão e 100 mil pessoas receberam via esse aplicativo. E hoje, a nossa estimativa é de mais de 1,3 milhão de pessoas. Às 3 horas, a gente já está muito próximo de 1 milhão de pessoas. Pode passar um slide, por favor. E este slide aqui, o terceiro, ele é muito importante, porque muitas pessoas nos perguntaram: Pedro, quantas pessoas de fato receberam ou fizeram alguma movimentação nessas contas de poupança digital? Foram criadas 18 milhões e meia de contas digitais. E nós tínhamos até 2 horas da tarde de hoje, 16 milhões e meio de movimentações. Movimentações entre contas da Caixa, ou seja, o que significa esses 7,3 milhões de pessoas que realizaram movimentações entre contas da Caixa? Uma movimentação, um DOC, entre a conta de poupança digital e alguma outra conta de alguém conhecido, um ente familiar, e normalmente isso acabou gerando até um saque em algum momento ou simplesmente uma transferência. Mais de 3 milhões, 3,2 milhões de DOCs ou TEDs para outros bancos, por exemplo. Débito de cartão Elo, nós temos quase 40 mil cartões virtuais. O que significa isso? Esse cartão de débito, você pode realizar uma série de compras e várias lojas já estão aceitando. Pagamento de concessionárias, o que significa isso? São aquelas contas, 400 mil pessoas realizaram pagamentos de contas e 333, que também não deixa de ser, de boletos. Quer dizer, se você juntar os dois, dá quase 750 mil. E o total de saques
chegou a 5,2 milhões de pessoas. Ou seja, 5,2 milhões de pessoas sacaram de segunda-feira até hoje, às 2 horas da tarde, seja nos terminais de autoatendimento, seja nas lotéricas, seja mesmo dentro do banco. Então, nós temos hoje a informação que muitas pessoas pediam, 16 milhões e meio dos 18 milhões e meio. Então, tem 2 milhões de pessoas que, por um motivo ou por outro, ainda não sacaram, deixaram a conta, ou, ao longo do tempo, é natural, dado a normalização, que amanhã, na quinta-feira e na sexta, ainda utilize. Mas a nossa expectativa é que já passamos do maior volume hoje, e exatamente porque hoje foi o pagamento de novembro e dezembro. Então, hoje foi um dia muito importante. É relevante falar, eu quero reforçar, esse slide é muito importante para mostrar o seguinte: nós, basicamente, hoje conseguimos normalizar, estamos próximos de normalizar todo o pagamento de todas as pessoas com conta digital, ou seja, aquelas pessoas que não tinham conta em banco antes e que receberam pela Caixa Econômica Federal, pela primeira vez, tendo uma conta bancária. Reforço, são pessoas que têm pouca relação, conhecem pouco de como se faz um resgate, então, na verdade, um saque é uma demanda muito grande de conversa, de explicação. Então, efetivamente, nós temos, sim, uma necessidade de contato, em especial para aqueles 5,2 milhões de brasileiros que fazem o saque. Quem faz os 7,3 milhões que fizeram transferência, ou os que fizeram DOC, ou seja, mais de 10 milhões de brasileiros fizeram transferências entre contas da Caixa ou DOCs e TEDs para outros bancos. Estes têm menor necessidade. Aonde certamente nós temos uma grande necessidade de atenção são das pessoas que fizeram o saque. Isso é muito importante. Outra mensagem muito relevante, nós acabamos de soltar um comunicado à imprensa, 1 hora atrás, não há necessidade de se chegar de madrugada na fila, de se chegar na noite anterior. Nós já mostramos aqui. Passa, por favor, volta um slide, por favor. No slide anterior, nós já mostramos claramente, olha a diferença entre segunda-feira e hoje. Nós pagamos 10 vezes mais pessoas. Então, por que houve aquela aglomeração, ou a demanda maior de pessoas? Porque na segunda e na terça-feira, segundo as pessoas que receberam em janeiro e fevereiro, que nasceram em janeiro ou fevereiro, e terça, março ou abril, uma parcela menor acabou conseguindo realizar o seu saque. Como consequência, acabou gerando várias pessoas que tinham nascido em janeiro, fevereiro, março ou abril, acabaram indo, por exemplo, no sábado. E eu lembro bem, porque eu estive em 3 grandes agências de Goiás e eu vi muito pessoas que tinham nascido nesses meses. Mas, nesse momento, seja ontem e hoje, nós conseguimos uma normalização. Os brasileiros podem ter certeza que, inclusive com todas as medidas, são mais de 5 mil pessoas contratadas, terceirizadas, mais de 3 mil funcionários que voltaram desde segunda-feira para ajudar, em especial nas agências que têm maior densidade. Nós conseguimos normalizar. Não esperamos mais para amanhã, para o resto dessa semana, um volume tão grande de pagamentos, então vamos ter sim uma redução. E com isso, não há necessidade de se chegar de madrugada, pode chegar mais cedo, é natural, nós estamos abrindo todas as agências às 8 horas da manhã, mas o que aconteceu hoje? Também já visitei várias agências aqui. Várias, a partir das 10 horas da manhã, já não tinham mais filas fora da agência, e a grande maioria a partir de meio-dia. Certamente nós temos 100, 200 agências que são com maior movimento, mas mesmo essas, se nós compararmos o movimento, as filas da semana passada com os dessa semana, as filas dessa semana são muito menores. Então conseguimos, de fato,
controlar uma situação que semana passada, e em especial na segunda e na terça-feira, foi complexa. Então, essa é uma mensagem importante. Não precisa chegar de madrugada. Inclusive, nós temos visto que algumas pessoas estão ficando de madrugada para depois vender o lugar. Então, na verdade, não é uma coisa correta. Tendo a parceria com várias prefeituras, elas nos ajudaram a organizar as filas, inclusive com tendas. Então, a situação está muito melhor. O que acaba acontecendo nós abrimos todas as agências às 8, normalmente a partir das 7, 7h30, nós já começamos a verificar nas filas para realizar os tokens do Caixa Tem e acelerar o pagamento, de modo que às 8 horas a gente já começa, de fato, a começar os pagamentos. Então, essa é a mensagem que nós queremos fazer. Não precisa chegar na fila de madrugada, todas as pessoas serão atendidas. Então, vocês comecem, e a gente só vai fechar a agência depois de atender a última pessoa, o último brasileiro dentro da agência. Essas são mensagens importantes. E tem o quarto slide, por favor, se vocês puderem passar, que é exatamente aquele card do auxílio emergencial, 51,1 milhões de cadastros, quase 700 milhões de visitas ao site. Esse é um número inimaginável, 127 milhões de ligações à central, quase 77 milhões de downloads de app do auxílio emergencial, que é aquele que faz o cadastro, e mais 82 milhões do Caixa Tem. Então, esse é o sumário. Não sei se a gente conseguiu colocar as fotos, mas temos aí de 20 prefeituras. Em todas elas, a nossa demonstração temos um espaço, temos essa parceria com várias prefeituras. Isso nos ajuda a organizar, em especial de manhã cedo. Porque, repito, a grande movimentação é na parte da manhã. Claramente, eu não vou dizer em todas as agências, mas em algumas agências você pode demorar mais tempo para dar vazão, só que o que nós temos hoje é que as filas andam, e por maiores que elas sejam no começo da manhã, elas acabam ao longo da manhã, normalmente, na grande maioria dos casos, terminando. E um ponto importante, como a gente já colocou naquele gráfico, naquele slide, como já fizemos a maior parte do pagamento nessa semana, segunda e terça-feira, e como já fizemos o pagamento de 16 milhões e meio de pessoas, dos 18 milhões e meio que têm contas digitais, matematicamente faltam poucos, muito poucos, a receber. Então, esta é a dinâmica, e nós estamos falando apenas daqueles 18 milhões e meio que têm conta digital. Por quê? Dos 50 milhões que nós pagamos, os outros 31 milhões e meio têm uma tranquilidade. 3 milhões e meio, como a gente falou ontem, foram TEDs para outros bancos. Mais de 50 bancos fazem parte desse pagamento. Então, 3 milhões e meio de pessoas são pagas por mais de 50 bancos no Brasil, e a diferença acaba sendo pago das maneiras mais normais, via os depósitos em poupança normal na Caixa, mas são pessoas que já têm... é muito mais normal lidar com os aplicativos, então a gente acaba não tendo o problema das filas desta maneira. Por quê? Porque as pessoas recebem, fazem transferências e saques de uma maneira muito mais tranquila, não precisam desta ajuda que esta parte, esses 18 milhões e meio precisam. Em especial, os 5,2 milhões de brasileiros, que foram aqueles que fazem o saque via conta digital na agência. Esses, na grande maioria, precisam sim, não só do aplicativo do Caixa Tem, mas inclusive para realizar o saque no ATM, porque vários estão realizando um saque no ATM de um banco pela primeira vez na vida. Então, é uma questão bem diferente, e por isso eu quero agradecer
de novo, aos nossos mais de 30 mil funcionários da Caixa Econômica Federal que estão focados nesse pagamento, aos 70 mil lotéricos, aos 40 mil correspondentes exclusivos, 40 mil terceirizados. Então, nós temos 250 mil de pessoas, mesmo aquelas que não estão no dia a dia hoje, estão ajudando via home office, e todo esse grupo está focado para realizar esse pagamento, que é o maior pagamento da história bancária do Brasil, provavelmente do mundo, em especial nesse intervalo de tempo tão curto. Eu agradeço, acho que hoje é um dia importante para a Caixa Econômica Federal, há uma melhora significativa, um dia intenso, mas onde nós conseguimos, nas primeiras 2, 3, 4 horas, reduzir muito as filas, em especial comparando com as filas da semana passada, e temos clareza, temos a expectativa de que quarta, quinta e sexta serão muito mais vazios ou menos cheios, vazio não, menos cheios, lembrando também que hoje é o dia 5. Hoje, normalmente, é o dia mais cheio do mês para a Caixa Econômica Federal. Nós pagamos normalmente várias folhas de pagamento, então o dia 5 já é um dia muito importante. Então, mesmo no dia 5, nós conseguimos realizar este pagamento desta maneira, que nos deixou muito felizes. Então, eu passo para as perguntas. Muito obrigado. Obrigada, presidente. O João Vitor Guedes, da TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, pergunta o seguinte: o que deve mudar no calendário da segunda parcela do benefício para diminuir as filas? Como nós mostramos agora, um ponto muito importante foi o ajuste do aplicativo, que na segunda e na terça-feira da semana passada teve problemas, sim, e nós conseguimos melhorar sensivelmente. Como mostramos, pagamos hoje 10 vezes mais pessoas do que na segunda-feira da semana passada pelo aplicativo. Além disso, nós temos mais pessoas terceirizadas, nós temos mais funcionários, nós também fizemos uma série de melhorias operacionais, aí são coisas mais técnicas, mais detalhes de como acelerar o pagamento para este benefício, porque, de novo, essas contas, elas foram abertas por um rito totalmente diferente, muito mais rápido. Você não consegue abrir uma conta normalmente com os requisitos simplificados dessa conta. Então, tudo que envolve o auxílio emergencial, em especial as contas digitais, são únicos. Não havia uma autorização. Isto tudo foi negociado com o Banco Central, que foi totalmente parceiro da Caixa, do governo brasileiro, em 3 dias. Um recorde também. Então, tudo isso é muito novo. Esse ajuste ele veio exatamente porque, se você pensar, foram poucos dias que nós tivemos entre realizar efetivamente o primeiro pagamento e realizar esses ajustes. Então, do ponto de vista operacional, nós já temos uma melhora sensível. Primeiro ponto importante. Do ponto de vista do cronograma, nós estamos discutindo no detalhe, não só a Caixa, como com o Ministério da Cidadania. Existem uma série de discussões técnicas nesse momento com as equipes do varejo, do vice-presidente Paulo Ângelo, da tecnologia, do vice-presidente Cláudio Salituro, nosso da Caixa Econômica Federal, com a equipe técnica do Ministério da Cidadania. Por que isso? Porque